Eu acabei de fazer uma intervenção nesse podcast. Está escrito ali Pressão Total, mas agora esse podcast vai começar na hora, vai ter ordem, não vai ter mais bagunça, porque o nosso Eric Júlio está sendo devidamente disciplinado. Está passando aqui por uma correção. Vamos ver se ele aprendeu com a intervenção. Meu Deus! Pressão total! Ai, meu Deus! Tá explodindo tudo! Eu tô aqui desconfortável hoje, entendeu? Já chegou aqui, ó, fazendo bagunça. Querendo tomar meu podcast, gente. Ó, intervenção! Que situação! Eu tô descredibilizado nessa cidade, nesse estado. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Quer dizer que eu perdi meu podcast agora? Não, primeiro, a intervenção é para você se corrigir. Se você se corrigir, aí medidas piores vão ser tomadas. É possível. Ai, meu Deus, tá explodindo tudo. Eu estou aqui com ele hoje, que você já viu aí. Ó, o cara tem um currículo sensacional. 5 mandatos de deputado. Tô correto isso mesmo? É 5? Tô no 6º. 6 mandatos, meu Deus. Foi vice-governador. Olha que situação. Vice-governador no governo de Alencar. Foi top o negócio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você não sai daí, não. Curte, comente, compartilha que eu vou terminar. Olha, ele fez um curso de estradas lá no Japão. Foi bacana pra caramba, que ele aprendeu a falar um negócio que daqui a pouco ele também vai falar aqui. O cara tem um currículo maravilhoso. Professor de topografia, engenheiro civil. O cara é gênio na política. E hoje, o grande deputado Luiz Paulo Correia está aqui comigo. Dá um salve para essa rapaziada. Bom, eu primeiro queria cumprimentar todas e todos que seguem, acompanham e participam do Pressão Total. É isso aí. É um prazer te receber aqui, deputado. Tirou um tempo, veio da Alerj agora, correria, né? Que não para. Muito obrigado pela tua presença aqui. É muito importante para toda a população. Tá sendo esclarecida, né? Que muitas das vezes não tem acesso a essas informações. Você acha que o Pressão Total é só brincadeira? Pau quebra aqui! O negócio vai ficar sério. Vai ter muito conteúdo, muita informação. Você que chegou aí agora, vale lembrar, esse podcast aqui é uma produção independente. A gente recebe todos aqui, não é de A, de B, de C. Esse podcast a gente recebe todos aqui com o maior carinho, com o maior amor. E esse carinho que hoje eu quero destinar ao deputado que tirou esse tempo para vir aqui. E você que pode ajudar o nosso podcast a se manter no ar, é uma produção independente, vai passar um QR Code aí em algum lugar, e a logo do Pressão Total tá aí também em algum lugar, e você vai poder estar ajudando de alguma forma. Deputado, eu vou perguntar tudo, pode perguntar tudo? Tudo que você quiser e bem entender. Me compete dizer se eu vou responder ou não, né? Caramba, gente! Já tomei uma aqui, hein? Para de rir aí na tua cara. Ó, tu para de rir aí, hein? Tá rindo aí? Ô, fofoqueiro, ó, você que é hater, deixa um comentário aí, que teu comentário também é importante. Vai virar tema aqui do nosso podcast, beleza? Você que gosta do nosso trabalho, um beijo no coração. Que Deus abençoe a tua vida. O artigo 3 da... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, porque o cara é crânio. É muitos anos na política, né? Da aula, o homem da aula. Eu tava conversando em off ali. É sensacional o grau de conhecimento do homem. O artigo 3 da Constituição Federal diz que os objetivos fundamentais da República Federativa é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu quero começar jogando para o senhor, deputado. Será que nós estamos vivendo uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária? Quisera, né, o povo brasileiro que sim, mas a realidade é absolutamente distinta do que preceitua o artigo 3º da Constituição Federal. Porque será que nós somos uma sociedade justa? Evidencia-se que não. A diferença de renda entre os diversos segmentos da nossa população é imenso. A população que vive subnutrida, com dificuldade alimentar, a população que não tem um teto, a população que está alijada do processo social, só faz crescer ano a ano. E esse crescimento é proporcional
ao crescimento da própria população. Hoje somos, no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. E aqui no estado do Rio de Janeiro, mais de 17 milhões de habitantes. Então, nós não somos uma sociedade justa, nem tampouco equânime, equilibrada, porque falta emprego, falta renda, né? E as perspectivas de futuro também são muito difíceis, porque a gente vive também um outro momento que a gente passa de uma sociedade que lutava pelo pleno emprego, pela carteira assinada, e agora o que vale é você, cada um, seguir a sua trilha e cada vez você assina menos carteira. Então você tem problemas de muito mais gente correndo para o sistema de saúde pública, que na maioria das vezes não atende satisfatoriamente, correndo para a educação básica pública, que também tem uma grande deficiência, e principalmente, né, a gente verificar que essas pessoas estão com pouca esperança, ao mesmo tempo numa sociedade que vive os avanços tecnológicos de uma forma muito rápida. E a inteligência artificial, que é um dado de realidade, ela tem, no meu entendimento, pelo menos nesses primeiros tempos, um fator de desemprego enorme. Eu costumo falar, às vezes, lá com as pessoas do meu gabinete. A inteligência artificial trabalha para mim 24 horas por dia, de segunda a domingo. E eu posso, se eu souber, perguntar o que quiser, analisar a resposta e desdobrar isso em outras perguntas. Então, a inteligência artificial nos ajuda em absolutamente tudo. E, evidentemente, com isso, está tirando emprego de quem podia colaborar mais de perto. Então, a gente tem uma perspectiva difícil de futuro. Ao mesmo tempo, na política internacional, você está vivendo incessantemente 2 grandes guerras, a invasão da Rússia à Ucrânia e Israel com a faixa de Gaza. Essas guerras já se arrastam, umas com mais de 2, outras chegando ao 3º ano, fora o que está pululando pelo mundo. E, por exemplo, quem leu o noticiário, foram abatidos drones da Rússia que sobrevoavam a Polônia, né? E aí já entrou a OTAN para ajudar a bater esses drones. Quer dizer, cada vez uma tensão maior. No ano que eu nasci, 1945, Uau. em 26 de dezembro, já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, que acabou no meio do ano. E há sempre um receio que uma guerra dessa retorne. E com a energia nuclear, seria praticamente a extinção do ser humano. Não acabar a Terra vai resistir sempre, mas as espécies não. Além disso, só para encerrar esse assunto sobre o artigo 3º, a gente vive mudanças climáticas efetivas, não é mais hipótese. E a sociedade também, através de seus sistemas de defesa civil, tem que se organizar para enfrentar esses dramas oriundos das precipitações atmosféricas, dos abalos, enfim, de tudo que a gente vê acontecer. É isso aí. Muito obrigado por essa dica aí. Você que está aí, está gostando desse podcast? Deixa teu comentário aí que é importante. Eu vou dar uma bíblia aqui para o deputado, a editora Mundo Cristão de São Paulo, doou para as crianças há um tempo atrás, e todo mundo que passa aqui no Pressão Total Podcast, a gente presenteia com uma bíblia. Que Deus abençoe. Não vai fazer igual a mim, deixar a bíblia lacrada, né? Não, Ele tava brigando comigo, gente. Ele não lê a Bíblia, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Um livro fechado, ele não produz absolutamente nada. Verdade. E sendo esse livro a Bíblia, mais uma forma e um conteúdo de você mantê-lo aberto e ser objeto de consultas diárias. Uau. Porque se você abrir a Bíblia aleatoriamente, certamente você vai ler algum versículo
que vai orientar aquele teu dia. É isso aí. Vamos aqui no Pressão Total. Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para o fracasso, derrota, não. Aqui é muita força, é muita animação e essa energia. Eu quero conhecer um pouco mais da tua história, os fofoqueiros que estão ali acompanhando a gente também, tá? Os outros adoram a fofoca, não é, gente? Matheus, os outros adoram a fofoca. Como é que começou deu origem a essa carreira política que é extensiva ao longo dos anos, né? Tudo teve uma origem ali, né? E como é que começou esse lance todo? Eu sou filho eu sou filho da antiga capital federal do nosso país. Uau. Porque quando eu nasci, na hoje cidade do Rio de Janeiro, ali no Hospital Nossa Senhora da Penha, em Cascadura, nós éramos ainda Distrito Federal. Eu falei que eu nasci no finalzinho, acabando o ano de 45. Então, depois de ser um Distrito Federal, eu vivi no estado da Guanabara, né? e posteriormente, com a fusão entre o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro, eu passei a viver, a partir de 15 de março de 1975, no estado do Rio de Janeiro, né? Que é o nosso estado que hoje tem 92 municípios. Quando fez a fusão em 75, eram apenas 64 municípios. Mas meu sistema de me politizar começou quando eu ingressei na Faculdade de Engenharia, em 1966. Ali, no Largo de São Francisco, que seguramente você já foi, né? Nem que seja para tomar um cafezinho pingadinho. Né? Um cafezinho pingadinho. Isso aqui é a intenção, hein? Ó. Tomar uma. Em 1966, né, nós vivíamos uma ditadura, porque o golpe foi em 31 de março de 64. E eu, jovem, evidentemente, passei a fazer parte de um processo de luta e que eu me politizei, que eu queria derrubar a ditadura para que voltasse a ter a democracia nesse país. Então, naquele tempo, só tinham 2 partidos políticos. Um chamava Arena e outro MDB. E que nós, que éramos da luta do movimento estudantil, queríamos derrubar a ditadura, chamávamos do partido do Sim e do Sim Senhor, porque eram os 2 partidos aceitos pela ditadura. E entramos nessa luta. Fomos para a agitação política estudantil, vivemos todos aqueles dissabores já avidamente contados e conseguimos sobreviver a esses tempos tão tenebrosos. E com isso eu me politizei, né? Porque passei a ler filosofia, estudar, discutir, aprendi até a discursar, porque era necessário conclamar a participação de todos, principalmente dentro do movimento estudantil, e através dessa politização continuamos essa luta até que, passado mais de uma década de ditadura, começou um movimento nesse país para voltar à democracia. E um dos grandes acordos para se ter essa democracia que nós vivemos hoje foi ter uma anistia ampla, geral e restrita. Palavra do momento. Naquela época, para os ditadores, mas também para os revoltosos. Não era o ideal, mas era o pacto possível. E a própria ditadura começou a querer ter controle do sistema através das eleições. Mas isso não deu certo para eles, porque a antiga Guanabara era um estado muito que eles intitulavam de esquerda, né? Era um estado com viés muito trabalhista, né? Então, as primeiras eleições que a ditadura abriu, né, e não foi para presidente da República, eleições parlamentares, eles perderam, né? Então, essa luta continuou, e aí que teve essa abertura, saiu-se do bipartidarismo para o pluripartidarismo,
E aí tinha um partido histórico chamado PTB, tinha outro partido histórico chamado UDN, o PSD, eram assim, os grandes partidos que existiam. E com essa abertura política, o PTB passou a ter uma disputa interna. E o Brizola queria liderar o PTB, mas ele perdeu o controle do partido para alguém da família Vargas. E aí foi criado, lá em Portugal, que depois veio para o Brasil, o PDT, Partido Democrático Trabalhista. E o Brizola se candidatou a governador do estado. Isso eu já estou falando de 82. E ele ganhou as eleições. E antes dele ganhar as eleições, eu já tinha decidido que ia me filiar a um partido político, era o caminho para fazer política. E me filiei ao PDT. E aí, a partir daí, eu comecei a construir também uma carreira político-partidária, né? Sem me candidatar a nada, mas usando aquilo que eu conhecia bem, a engenharia, pavimentando rua, enfim, ajudava da forma do conhecimento técnico que eu tinha. Bom, e quis os caminhos. Você falou aí que eu fui professor de topografia na Faculdade de Arquitetura. E eu tive pilhas de alunos. E um dos meus alunos, antes do Brizola ser governador, tinha sido filho do Brizola. Uau! Então ele conhecia minhas posições políticas, porque eu, como professor, eu nunca escondia minhas posições políticas. Então, quando o pai virou governador, eu já era engenheiro do Estado, todas as obras mais importantes que o Brizola fez aqui, como, por exemplo, o programa do CIEPS. Cara, eu acho o programa do CIEP fantástico, sensacional. Educação em tempo integral. Caraca, eu acho que tinha que voltar. Tem coisas boas que eles largam para trás. Eu acho que tinha que voltar. Desculpa te cortar. Essas crianças jogadas o dia todo aí nas comunidades, entendeu? Com a mente vagando. Cara, eu acho o programa do CIEP sensacional. Acho que tinha que ser feita alguma coisa para isso voltar. Tem um CIEP na subida do Portão do Rosa ali, na altura do Tabajara, jogado, com piscina. Gravei ali por diversas vezes. E, tipo, tinha que voltar. Esse programa aí é sensacional. Continua a tua... Bom, então passei a participar dos grandes realizações do governo Brizola, o seu primeiro governo, e passou-se também a ter eleição para prefeito. Teve uma eleição para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o candidato do PDT foi o Marcelo Alencar, ele ganhou a eleição e me convidou para ser o secretário de obras dele na cidade do Rio de Janeiro. Eu conheci a cidade com a palma da mão, porque eu entrei no Departamento de Estrada de Rodagem da Guanabara em janeiro de 65. Então, eu conhecia a capital do estado com a palma da mão. E de todos os planejamentos que a gente tinha para a cidade, inclusive de expansão rodoviária. Fui ser o secretário de obras dele, tivemos um grande êxito, fizemos mais de 4.500 obras, ao ponto que ele achou que eu devia ser o sucessor dele, de ser candidato a prefeito do Rio. Uau! Mas não era o sonho do Brizola. O sonho do Brizola é que o candidato dele fosse, então, uma deputada federal, foi até minha companheira no parlamento, eu gosto muito dela, mas naquela época ela estourava de voto e era líder de audiência em rádio, que era a deputada federal Cidinha Campos. E o Brizola fez uma intervenção no partido na capital e definiu que a candidata era Cidinha. Cidinha foi candidata, mas, infelizmente, para tristeza minha, ela perdeu a eleição. Quem ganhou aquela eleição foi César Maia, que tinha sido criado também pelo PDT. César Maia tinha sido o secretário de Fazenda do Brizola, que ajudou a juntar dinheiro para construir os CIEPs. Bom, o PDT criou muita gente grande. Eu estou só dizendo, eu mesmo. Né? Eu mesmo. Tem Salomão, César Maia, Marcelo Alencar, Saturnino Braga, tem gente
Garotinho que teve aqui, gente. Graça Matos, Ezequiel, tem, sabe? Muita gente. Porque foi o primeiro partido democrático, um partido trabalhista, e que na classificação de hoje chamaria de centro-esquerda, né? Na classificação de hoje, que realmente os políticos tiveram expressão, tiveram hora e vez, e formou, de fato, muita gente. Então, a partir daí, nós tivemos uma gestão muito eficiente na cidade do Rio de Janeiro. O Marcelo saiu do governo em 92, 94 teve eleição para governador, ele decidiu se candidatar e, por causa da cisânia, a briga com o Brizola, ele mudou de partido, foi para o PSDB e levou a gente junto, né, sob a liderança dele. Mas eu, particularmente, eu nunca briguei com o Brizola, que eu sempre reconhecia uma liderança ali estupenda. E na eleição de 94, eu ia ser candidato a deputado federal. Já tinha 3 dobradinhas. Então, nessa parte aí que vocês ganharam a eleição, sim, correto? O Marcelo Alencar ganhou a eleição. 94. Em 94. Aí você foi o vice-governador, correto? Isso. E esse período aí, quando foi vice-governador, como é que foi essa experiência? Porque não é fácil você estar ali junto, caminhando com um governador que é o mais atacado do município, do estado. Não tem jeito. Mas olha só, eu tive a felicidade de trabalhar, já que ele conhecia o meu perfil, dos primeiros 2 anos, eu trabalhei como secretário de obras, né? E depois, quando eu fui para estar mais perto dele, para ser chefe da Casa Civil, eu também fui o coordenador de infraestrutura. Então, eu fiquei muito mais ligado à parte das realizações. Programa Baixada Viva, a construção da Via Light de Pavuna até Nova Iguaçu, levamos o metrô até a Pavuna, de Triagem a Pavuna, levamos o metrô até a Praça Cardeal Arco Verde, ligação Botafogo-Copacabana até a Praça Cardeal Arco Verde. Então, e pavimentamos pelo interior do estado quilômetros e quilômetros de rodovia. Aqui pertinho, você conhece, a gente fez a pavimentação e recuperou toda a RJ 130, que liga Teresópolis a Friburgo, aqui na região serrana. Eu sei que você gosta, quando está muito calor aqui, você vai esfriar na serra, né? Tem que esfriar, apesar que a gente adora praia, gente. Dar aquele mergulhão na praia é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou falar de praia. Continua falando aí. Mas para falando de praia, você sabe que Friburgo teve um prefeito chamado Heródoto Bento de Melo, que era engenheiro também, já faleceu há muitos anos, foi o prefeito mais velho de idade que se teve aqui. Acho que a última eleição que ele ganhou, e depois morreu no meio do mandato, ele já tinha mais de 90 anos. Uau. Mas tem uma rodovia que ele chamava Circuito Suéter Calção, que saía de Friburgo, descia a serra direto na região dos lagos. Então era Suéter Calção. Para época. Tá correto. Mas foi uma experiência muito positiva que eu tive, exatamente coordenando essa parte de infraestrutura do governo. Então não entrava muito nas polêmicas, que é sempre o tema mais polêmico, da área da segurança pública, que é o nosso calcanhar de Aquiles, de forma cada vez mais grave. Rio de Janeiro para... E aí, em 98, teve novas eleições. O Marcelo Alencar estava com problema de saúde, não quis ser candidato à reeleição. Novamente, eu ia ser candidato a deputado, tive que recolher os flaps para concorrer a governador. E concorri. Fui 3º colocado, disputando a eleição, eu que era um ilustre desconhecido, contra 2 pessoas extremamente populares. Brava demais. Garotinho, que era o prefeito de Campos, e o César Maia, que era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
tirei terceiro, o Garotinho fez mais de 3 milhões de votos, César Maia mais de 2. Mas assim mesmo. E eu fiz mais de 1 milhão de votos. Mas assim mesmo para os dois candidatos que estavam na frente foi muito bem, porque é uma eleição muito disputada, ainda mais com dois grandes nomes. Isso foi em 98. Em 2000, fui candidato a vereador na capital, fiz 24 mil votos, mas fiquei de primeiro suplente. Porque na minha frente teve outro que fez 25. Mas no meio do mandato teve eleição, não cheguei a assumir o mandato, teve eleição para deputado estadual e eu me elegi. Esse que fez 25 também se elegeu, então eu tinha que escolher, ou eu assumia ser vereador ou deputado estadual. Optei por deputado estadual e de 2002 para cá me candidatei seguidamente. Estou vivendo o meu 6º mandato. Uau, 6 mandatos, gente. O homem já viu de tudo. Você que chegou aí agora, curte, comente e compartilha. É muito importante. Você está aqui no Pressão Total. Ó, o QR Code está passando por aí em algum lugar. Agora eu vou chegar na polêmica, gente. Vou polêmica aqui, pode? Deve. Caraca, o negócio vai pegar fogo. Tem 2 polêmicas aqui que vai ser forte demais. Primeira, Covid-19 deu aquela causada. Posso falar causada? Não posso? Deu aquela causada toda lá. E aí foi a votação do impeachment do Wilson Witzel. E você foi ali a favor de derrubar o homem. Olha só, para ser mais preciso, quem deu entrada com pedido de impeachment fui eu. Sério? Essa informação não tinha. Gente, inédito! E a única vez que eu fiz isso. Porque, no meu entendimento, é totalmente inadmissível, no momento que você vive uma calamidade de saúde, com milhares de mortos, você fazer uma opção por implantar hospitais de campanha, gastar uma fortuna, sem procedimentos licitatórios, sem controle, quando você podia aproveitar as estruturas dos próprios hospitais federais que não estavam ocupados. E nesse período da Covid, na área da saúde, tinha no governo muitos desvios de conduta, até porque o próprio secretário de saúde foi preso. Então, entrei ali com pedido de impeachment, foi acatado pela Assembleia, se abriu o processo, que culminou com a admissibilidade do pedido, como aqui no Congresso Nacional, isso tem que ser examinado por 2 casas, no Congresso é a Câmara e o Senado. Aqui, como só tem uma casa legislativa, a Assembleia diz, olha, está admitido que houve a prática do crime de responsabilidade, é o que leva à cassação. Mas a decisão final, o veredito, tem que ser por um tribunal misto, composto de 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, escolhidos por sorteio entre todos, e 5 deputados escolhidos também pelo parlamento. Então, esses 10, e eu funcionei lá no Tribunal Especial como acusação, fiz o papel de Ministério Público, e no julgamento final ele foi condenado e, por via de consequência, perdeu o mandato de governador. Eu não posso nem expressar minha opinião quando fala de verba da saúde. Eu vou ser educado hoje, que o deputado está aqui, ele fala bem. E hoje eu não vou ser deselegante, gente. Você já teve a explicação aí que você precisava, mas que vontade de chamar esse homem de vagabundo. Vamos lá. Boa, mandaram ele embora. Tem um monte de gente que eu quero mandar embora também, deputado, mas eu não posso. Mesmo pagando imposto. Ai, meu Deus, me dá dor no coração. Vamos que vamos. Galera nova que tá chegando, eu vou sair um pouquinho da polêmica daqui a pouco. Eu sei que vocês adoram ver o pau quebrando aqui na internet, é um negócio sinistro. Mas vamos sair um pouquinho da polêmica. O senhor tem essa experiência toda, né, de política, esses anos todos, e tá chegando a geração nova aí, né, tipo o Nicolas. O que o senhor acha do Nicolas, desse jovem aí que tá ganhando a internet? Olha só, nós vivemos tempos diferenciados, né? Eu me criei
no tempo do rádio, né? Não era nem da televisão, era do rádio. Do rádio foi para a televisão, da televisão foi para a internet, né? O Nicola é um jovem que participa desse processo intenso de polarização. E o que é processo de popularização? Parece que o mundo está dividido em dois. Ou você é bolsonarista ou é lulista. Eu queria só reafirmar que existe inteligência entre os dois extremos. E o jovem Nicola, de Minas Gerais, ele explora com muita competência a vertente bolsonarista. Não o conheço pessoalmente, mas eu não sou um bolsonarista. Até para o meu perfil não é ser extremado em absolutamente nada. Veja que eu cheguei aqui e eu disse que eu ia fazer uma intervenção, né? Não, ele quase me matou, gente. Cheguei atrasado, 10 horas depois aqui, tô brincando. Fala, mas eu vou voltar a isso. Mas veja só. Não, voltar que eu cheguei atrasado não, deputado. Vamos caminhar essa pauta, já foi, deputado. Mas a minha opinião é que o Nicola é um extremista, se promove muito bem, teve um caminhão de voto em Minas Gerais, foi o deputado federal mais votado, e está repetindo essa fórmula ao longo do mandato, até porque daqui a um ano, né, vai começar outro processo eleitoral. A eleição em outubro, nós estamos no mês de setembro. Né? Então, daqui a um ano vai ter outra eleição. Então, ele está repetindo essa fórmula. Tem dado certo para ele, porque hoje existe uma compreensão, com exceções, mas pequenas. Se você é um político distrital, isto é, tem muita obra no seu distrito eleitoral, você tem parceria com o prefeito ou com o governador, a comunidade te reconhece como uma liderança local, você tem chance de ser eleito. Mas se você não é fortemente distrital, para você ganhar a eleição, tu tem que ter passagem nas redes sociais. A rede social, ela não garante a eleição de ninguém. Mas se você não a tiver, você vai perder a eleição. Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. E o Nicolas entendeu bem isso. Nós estamos aqui, aí você vai dizer, por que será que esse coroa acabado está vindo aqui no meu podcast, aqui nesse maravilhoso shopping, na entrada de São Gonçalo? Acabado quase, nada, gente. Ele tá quase muito elegante. Dá um close, o cara tá muito elegante. Olha o terno do homem, gente. Mas por que a gente está aqui conversando? Porque a mídia social irradia. Isso aí. Olha só, imagine que eu vá dar uma palestra, eu dou muita palestra, né? Tem lá 40 pessoas, assistem. É importante fazer isso. Claro. Sei lá, mas aqui agora a gente está falando para 40, mais 40, mais 40, mais 40. Né? Já temos 28 milhões de visualizações aqui no shot. Não. Então você veja qual é a potência da rede social. Não é que você não deixe de fazer, porque às vezes você vai dar uma palestra para 40 pessoas, a palestra é oportuna, tem debate, etc. E esta palestra gera conteúdo para você disseminar na rede social. Verdade. Eu, quando cheguei aqui, você fez uma abertura que já é para disseminar, sem, né? Tudo pensado já. Tudo pensado antes. Então, é os tempos que a gente vive. Ou a gente se adapta a essa realidade ou vai fazer outra coisa na vida. Ou morre com o tempo, né? Caramba, ó, estamos polemicando aqui, o negócio tá sério demais. O ex-governador teve aqui, o Antônio Garotinho, e ele falou uma frase que marcou. Eu quero perguntar ao senhor que tá no problema hoje, tá lá dentro, lá, o pau tá quebrando, que alerge o pau quebra, gente. Ele falou a seguinte frase, que o estado do Rio de Janeiro foi sequestrado e o governador Cláudio Castro não manda em nada. Quem manda mesmo é o Rodrigo Barcelar. Qual a tua opinião sobre esse tema? Olha, o Garotinho, ele é um especialista, como você, em fazer
polêmicas. Eu gosto da polêmica, eu gosto do pau quebrando. Eu vou aprender a ser assim tranquilo ainda. Calma, tô tendo aula aqui. Ele já foi governador desse estado de 99 a 2002 e, a posteriori, ajudou, né? Eu digo ajudou, porque quem se elege é quem se candidata, mas ajudou a eleger a governadora Rosinha. Isso. Né? Então, durante 8 anos, ele também já deu carta de mão nesse estado. Né? E ele está trazendo a polêmica, né, em relação ao Bacelar ele está jogando o jogo, é isso? E ao Cláudio, trazendo para o estado as polêmicas de Campos, né? Porque a disputa é lá em Campos, né, que está sendo reverberada para outras regiões. Eu diria para você que hoje nós estamos gravando aqui, amanhã pode ser diferente, né? Mas hoje a relação do presidente Bacelar e do governador Cláudio Castro é de afastamento. Eles não estão do mesmo lado. Volto a dizer, amanhã pode ser diferente, mas hoje está assim. E, evidentemente, o garotinho, quanto mais polemizar sobre isso, melhor. Eu respeito o trabalho dele, o ponto de vista dele, mas eu não bebo da mesma água. Eu vou jogar fogo aqui, gente. Eu Joga. Gosto do negócio pegando. É o que dá, o DC que tá aí também gosta. Você adora a fofoca. Vamos falar mais calma agora. Vou diminuir essa tensão aqui. Que você tá querendo ver o deputado me prender aqui. Mas prender não, deputado. Tô em paz, hein? Falar um pouco sobre a orla da Barra da Tijuca, a orla da Lagoa, a ciclovia. Enquanto secretário de obras, senhor fez várias paradas aí pelo Rio de Janeiro todo, que muitas das vezes o carioca nem sabe, tá pisando em cima ali, mas não sabe quem foi o responsável, quem puxou a verba ou quem foi o secretário que participou daquele momento. Olha só, vou me reportar ao ano de 89 e 90. A orla da cidade do Rio de Janeiro estava muito destruída, né? E não havia continuidade nos calçadões, né? E aí, na discussão com então o prefeito Marcelo Alencar, ele decidiu que a gente ia fazer um projeto chamado Rio Orla, para recompor a orla, que no verão, milhões de pessoas que vão para as praias e que também tem uma atração turística imensa. Então, nós trabalhamos num projeto de recomposição da orla e, ao mesmo tempo, criar uma ciclofaixa, porque começava a nascer o desejo da nossa população de se locomover de bicicleta e, principalmente, também de se exercitar através da bicicleta. Então, o projeto Rio Orla organiza, faz o recapeamento da orla toda, faz o calçadão com quiosques do Leme a Copacabana, de Copacabana a Ipanema, de Ipanema ao Leblon, do Leblon, evidentemente, pulando o túnel Dois Irmãos, se faz em São Conrado, pulando os túneis, se vai para a Barra até o Recreio, que deu uma outra configuração à cidade. E esses projetos Rio Orla marcaram tanto que passou o Brasil e outros municípios todos a adotar o mesmo procedimento, né? Se você vê os eventos que o Eduardo Paes tem produzido em Copacabana, desde o final do ano, até com shows que ele tem trazido, você bota lá 1 milhão, 1,5 milhão, até 2 milhões de pessoas. Não é pouca coisa, você sabe disso. E é também a marca da cidade do Rio de Janeiro. Você atraiu um turismo muito forte, o turismo interno e o turismo externo, os dois tipos de turismo, que geram emprego, geram renda e geram consumo, né? Então, esse projeto Rio Orla marcou a orla e a gente também o reproduziu na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas.
Lá tem uma faixa compartilhada, que não deixa de ser uma ciclovia, mas não é só ciclovia, é compartilhada porque passa as bicicletas devagar, porque também você compartilha andando, correndo, etc, etc. Porque essa é a época do famoso teste de Cooper, né? Que todo mundo saía para caminhar, andar e correr. Então, eu acho que esse foi um projeto marcante da nossa cidade, que eu me orgulho de ter participado muito diretamente. Vamos polemicar de novo aqui. Aqui, assim, ó, é alto e baixo, gente. Tô perguntando demais ao homem aqui. 2015, teve muitas críticas em relação à votação, né, do Domingos Brazão. E o senhor votou a favor. E seria por competência do próprio Domingos Brazão, ou como é política, a gente entende também que às vezes tem ordem do partido. Seria de competência mesmo ou ordem do partido? Qual é o... Não, olha só, é muito difícil, às vezes acontece, que o partido oriente o voto para a escolha de conselheiro do Tribunal de Contas, né? Esta decisão tem caráter pessoal. E, além do mais, quando você vota, felizmente, você não tem bola de cristal, você não está olhando para frente o que vai acontecer. Você tem que analisar o momento que você está vivendo. Aquela vaga era da Assembleia Legislativa. Então, ou você votava a favor, ou votava contra, ou se abstinha, né? Então, é nesse palco que se deu a votação. Agora, veja só, tiveram outras votações para outros conselheiros, que também tiveram problemas. Sempre vai dar. Porque o ser humano, muitas vezes, tem um ditado popular, já que você gosta do ditado popular. Para conhecer o vilão, basta lhe dar o bastão. Você já ouviu isso andando pelas esquinas da vida. Então, você não tem essa bola de cristal. Você deu o bastão. Verdade. Então, vamos polemicar mais ainda? Vamos lá. Xandão, assunto do momento. E aí, o que você acha aí do Xandão, que está acontecendo tudo? Não vamos falar só o Xandão. Toda essa polêmica que está acontecendo é um assunto polêmico que dá muita audiência, porém é polêmico e também decide o futuro do país, né? O senhor que pegou desde lá de trás a anistia. Uma coisa é a galera falar de anistia hoje, mas o senhor pegou lá de trás, o senhor já veio... já tem outras experiências. Qual seria, nesse cenário atual que a gente está vivendo? Aquele que não quiser discutir o cenário atual, é melhor sair da política, né? Porque o que está em jogo? O Estado democrático de direito, né? E a nossa soberania, né? Eu falei a você que eu comecei a me politizar na luta contra a ditadura. Então, eu sou um forte defensor da democracia, da república, né, e do Estado de Direito, da liberdade de voz, de expressão, etc. Eu ojerizo qualquer tipo de golpe. O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros e é a Suprema Corte. No meu entendimento, houve uma tentativa de golpe. Por isso que o quesito a ser julgado é tentativa de golpe. Porque se houver o golpe, não tem julgamento. A ditadura manda e não tem julgamento, tomaram o poder. Então houve a tentativa de golpe. E os ministros têm que se posicionar sobre isso. Esse julgamento está sendo numa turma, e não no pleno, numa turma de 5, e não pelos 11. E todo julgamento tem um relator. O Xandão, como você disse, isto é, o ministro Alexandre, ele foi o relator. E relatou em cima da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República.
e pediu ali, claramente, condenou a todos, não exceptuou ninguém. Veio o ministro Flávio Dino e confirmou, na totalidade, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Aí veio o ministro Fux e levantou algumas teses. Que, primeiro, que aquele julgamento não deveria ser no Supremo, e sim na primeira instância, através de juiz normal, porque ninguém era mais ali autoridade constituída. Mas o Supremo já tinha decidido em sentido contrário, porque também, ora, eles acham uma coisa e ora acham outra. Então, pediu nulidade de todos os procedimentos. E depois passou a votar e condenou apenas 2. O então candidato a vice-presidente, o general, e o delator, porque não podia ser o contrário, se ele delator fez delação premiada, ele confessou, né? Então ele condenou esses 2 e abriu a divergência em 2-1. Em seguida, votou a ministra Carmen Lúcia, que votou pela manutenção do voto do relator, né, e do voto do Dino. Abriu 3-1. Então, o fechamento dessa votação... Acabamos de ter a informação aqui que o Bolsonaro foi condenado. Está 3-1. 4-1. Desculpe, 4... Foi agora isso, né? Como 4? 3-1. Então, 3-1. Falta um voto aqui. Falta o voto do ministro... Eu ia botar fogo aqui agora, do ministro mais novo. Mas olha só. Gente, olha só. Desculpe, 3-1 já é irreversível, só falta um voto. Só falta um voto. Mas eu queria botar fogo por total, gente. Gente, aqui o espaço é para falar, a gente vai ouvir e você vai tomar a sua decisão. Você que está aí acompanhando, deixa no comentário, que é muito importante. Eu queria só fechar dizendo o seguinte. Eu aprendi na minha vida que você pode divergir o que quiser do judiciário. Até deve, é bom, é sadio, é democrático. Mas na hora que decide, não adianta mais divergir, tem que cumprir, né? Então, evidentemente, se esse placar fechar de 4-1, né, a defesa do Bolsonaro e dos outros vão tentar recorrer baseado no voto do Fux. Recorrer a quem? Ao próprio Supremo. Quiçá não aos 5, aos 11. Agora, será que o Supremo vai aceitar esse recurso apenas com um voto se realmente fechar 4-1? Há dúvidas sobre isso. Mas faz parte da polêmica. O Supremo, tipo, lá no caso de Lula, vamos voltar um pouco, Supremo, antes, não estava falando nada, foram lá, condenaram, e 5 anos depois, o Supremo, ele fala, não, olha, a vara de Curitiba não era... O Supremo, ele muda muito. Né? Eu acho que... Porque, tipo, só 5 anos depois vai... Não é uma polêmica, essa é a polêmica boa. E não é só... Porque você pode dizer, mudou todos os ministros. Não é verdade. Os ministros só mudam quando se, em tese, a maioria, quando se aposenta na expulsória, 75 anos de idade. Então, às vezes, o mesmo corpo de ministros que, num determinado momento, decidiu uma questão de uma forma, poucos anos depois, decide de outra. Isso, evidentemente, gera um mal-estar. Mas também tem uma premissa que o direito ele não é estático, né? Ele é dinâmico com a evolução da própria vida, né? Por quê? Porque os usos e costumes vão se alterando, né? Veja você, com esse maravilhoso chapéu preto. Vou emprestar, hein? Esse blusão de couro de motoqueiro. Caramba, do grau, hein?
Brincando. Você está casando, né, duas indumentárias que, em tese, eram usadas em separada, porque o blusão de couro pediria um boné de couro, né? Mas você pode fazê-lo, né? Você pode experimentar. Para os tempos que a gente vive, você está numa modernidade. Talvez anos atrás, essa moda não fosse bem vista. Né? Se você voltar à década de 50, aqui a Mônica conosco, ela está com uma calça creme, pantalona. Na década de 50, a mulher usava saia. Né? Então, os usos, os costumes vão se alterando e as leis também vão se adaptando aos usos e costumes. Tá entendendo? Mas também não pode ter mudança tão rápida, porque aí não deu tempo nem de mexer nos usos e costumes. Porque você precisa confiar no judiciário. Porque é quem bate o martelo. E depois de bater o martelo, ou é absolvido ou está condenado. Então, o que a gente precisa é essa confiança. E esse julgamento, sob o ponto de vista eleitoral, né, vai propiciar mais polêmica, mais radicalização. E aí sempre vai ter um grave prejuízo aqueles que não gostam de radicalização porque têm bom senso. Não é indireta. É direta mesmo. Vamos lá, a Constituição de 88 ainda continua valendo, hein? Não, brincando, vamos lá. Vamos voltar para o Rio de Janeiro. Pode voltar? Já estou aqui, em São Gonçalo. Eu estava lá em Brasília. Mas voltei rápido. Fala um eu prefiro sobre... aqui. Eu gosto da polêmica no Brasil todo, gente. Eu gosto de gritar mesmo, de falar mesmo. Vamos lá, estamos aqui com ele hoje, o grande deputado Luiz Paulo Correia, no Pressão Total Podcast, esclarecendo tudo. Fala um pouco da Lei 10.865 de 2025, que o senhor estava falando em alguns vídeos. Olha só, IPVA em dia. Aí, esse assunto te interessa, hein? Papo reto. IPVA em dia te interessa, hein? A prorrogação dessa lei foi sancionada hoje, para que todos os devedores do IPVA, incluindo 2024 e 2025, possam parcelar seu pagamento em 10 vezes. E, na medida que pagarem a primeira parcela, já passam a ter o direito de regularizar o seu veículo e ter ali o seu verdinho, que é o certificado para você circular sem ninguém querer apreender teu veículo. E esta lei traz grandes benefícios para a população, que tem muito profissional, que o carro é seu ambiente de trabalho. Você imagine um mestre de obras de São Gonçalo, que mora lá em Mutuá, pega um bico para a reforma de uma casa, né, na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai botar a sua equipe no seu carrinho, com seus equipamentos necessários, e pum, vai lá diariamente para fazer a reforma. Mas ele estava vindo numa maré que estava sem serviço. Então ele estava duro. Durengo-tengo, sem R$1 no banco. Como a gente diz, Durango Kid. Kid, gente? Esse não é da minha época, não, gente. Eu tô mais novo. Eu pinto o cabelo, gente. Fala, deputado. Mas o Durango Kid não tinha como pagar o IPVA. Então foi acumulando dívida. E agora ele vai acumular algum dinheirinho, porque está fazendo esse biscate. Né? Se chegar uma operação da Polícia Militar, seus documentos, o IPVA está atrasado, não tem o certificado de registro, não tem o verdinho em dia. Apreende o veículo, vai pagar o reboque que vai levar para o depósito. Depois tem que pagar o depósito. O cara não tem dinheiro para pagar o IPVA, vai perder o carro, né? Isso é justo com o trabalhador? Então, o IPVA parcelado para fazer justiça ao trabalhador. Ao mesmo tempo, é bom para o Estado. Sabe por quê?
A inadimplência, essa palavra é difícil, do IPVA varia entre 30% a 40%. A gente tem uma frota de veículos de mais de 3 milhões de veículos circulando. Então, estou dizendo para você que 1 milhão está com o IPVA pendurado. Se você parcela e ele é pago, ou parte dele é pago, você aumenta a arrecadação do Estado, porque o Estado também está quebrado. O caixa do Estado está deficitário. Então, é uma lei que visa atender as duas partes, principalmente aquele que precisa, né, circular com o seu veículo para ganhar o seu dia a dia. Falando em Estado, qual foi a votação que teve na Assembleia, assim, a dificuldade maior dentro da Assembleia ali que você teve, assim, uma votação que foi brava, que o pau quebrou, de fato, verdade, que você falou, isso aqui é um negócio que, ali na LERJ ali, olha só, marcante, algo marcante, assim, que o pessoal em casa não tem acesso. Quem está me assistindo aqui, você pode botar aí, 95% nunca foi numa plenária. Olha só, eu, ao longo de todos os meus mandatos, dos 6 mandatos, eu sempre tive na oposição. Eu nunca fui da base do governo. Em geral, quando os temas estão radicalizados, eu sou derrotado, né? Porque só em luta de Kung Fu que a minoria ganha da maioria, né? Então, eu já vivi algumas decepções. Principalmente quando você constrói um projeto que vai ter um benefício muito grande para a sociedade, mas a maioria que pertence à base do governo não o deseja. E aí você perde. Então, eu não tenho um caso para contar, eu tenho uma série de casos em que eu fui derrotado. Mas qual é a saída disso? É você resistir. Porque eu digo também para eles, usando um ditado popular, eu vou estar aqui todos os dias do ano e sempre vigilante. Um dia vocês cochilam e o cachimbo cai. Então eu fico sempre esperando que eles cochilem para o cachimbo cair, para mim ter uma vitória. Cá te espera, né? É. Sobre o batalhão da polícia lá no Leblon, achei bacana a questão do Caio Martins, que está aqui pertinho da gente também, e a escola de música Vila Lobos, que eu estudei lá também, né? Fiz piano clássico. Gente, não dá nem para acreditar, né? Nem eu. Hoje eu não faria. Mas sobre esse tombamento aí, vai ser vendido, não acompanho direito. Deixa eu radicalizar. Caraca, o homem vai radicalizar aqui. Olha só, 10 minutos comigo ele já está de polêmica. Olha só, eu tenho horas que eu acho que o governador não tem assessor. Ele tem obsessor. Que é isso? Agora tá ficando bom. Veja você, como é que o governador manda um projeto de lei para a Assembleia, iniciativa dele, o governador, pedindo autorização para vender 48 imóveis. 48 imóveis. E de proa quer vender o Caio Martins. Pô, você tá lelé da cuca, né? Porque o Caio Martins faz parte da história de Niterói, é do tempo que o Canto do Rio disputava o Campeonato Carioca de Futebol. Gente, eu não era nem vivo ainda. Gerou o grande craque Fefeu, Gerson Canhotinha de Ouro, enfim. E tem escola lá dentro, escola pública, tem aula de tudo, enfim, faz parte da história. Como é que você vai imaginar vender o Caio Martins? Como é que você vai imaginar vender o imóvel da escola Vila Lobos? Como é que você vai imaginar vender um terreno de 35 mil metros quadrados no coração do Leblon, entre a Visconde de Albuquerque e a Rua Capitão César de Andrade e a Bartolomeu Mitre, onde tem o quartel do 23º Batalhão da Polícia Militar
e o sonho ali é ser um centro de referência da segurança pública. Parece que ele escolheu a dedo os imóveis que não deviam estar naquela relação. Evidentemente, está gerando uma polêmica imensa e nós vamos lutar para retirar dessa relação esses imóveis que, se vendidos, vão fazer mal para a sociedade e não vão representar nem ganhos expressivos de recursos para o Estado. É isso aí. Estamos aqui no Pressão Total. Sua relação com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Fala pra gente. O Eduardo Paes eu o conheço há muitos anos. Eu, quando fui secretário de Transportes na gestão, segunda ou terceira gestão, nem me lembro mais qual, do prefeito César Maia, ele era o secretário de Meio Ambiente. Então, fomos parceiros juntos. Depois, quando eu presidia o PSDB, e ele teve lá uma desavença com o prefeito César Maia, ele ingressou no PSDB. E ingressou, inclusive, pelas minhas mãos. Então, conheço o Eduardo Paes há muitos anos. E, a partir da eleição passada, eu estou no mesmo partido que ele. Ele é o prefeito mais longevo da cidade do Rio de Janeiro. Ele está no 4º mandato. E há que se respeitar um político que se elege prefeito na cidade do Rio de Janeiro por 4 vezes. Não é coisa fácil, porque ser prefeito também dá um desgaste imenso. E o Eduardo, ele caiu no gosto da população porque ele tem a cara do carioca, né? Ele faz muitas coisas do carioca comum, de informal, do carnaval, da escola de samba, de ir para os ensaios, de tomar chopp e comer nos mais diversos restaurantes do subúrbio, da Zona Oeste, e também de estar muito presente, trabalhar muito e realizar muito. Então, tudo indica, a decisão será dele, que ele deixará de ser prefeito, passará o bastão para o vice, que é o Eduardo Cavalieri, para se candidatar ao governo do Estado em 2026, ano que vem, daqui a um governador? Ano. Será que rola? A proposta é essa. Hoje, ele é o candidato mais forte. E não sou eu que estou afirmando. São as pesquisas que estão mostrando isso. Eu diria que, por enquanto, ainda não tem nem adversário constituído, né? Porque tudo mais está no terreno das hipóteses. Você vai dizer assim, quem é o adversário do Eduardo Paes hoje? Duvido que você consiga dizer, porque não tem nome ainda, tem hipóteses, né? O governador Cláudio Castro, tudo indica, que é o desejo dele, ser candidato ao Senado. Para ele ser candidato ao Senado, ele tem que sair da governança do Estado no último dia de março. Tem que renunciar ao mandato de governador. Não tem vice-governador. Vice-governador foi para o Tribunal de Contas, que é o Tiago Pampolha. O que diz a Constituição e a regra eleitoral? Se há 6 meses antes das eleições vagar o cargo de governador e vice, teremos uma eleição indireta. A Assembleia Legislativa escolherá o novo governador para que ele seja governador por apenas 9 meses, de abril a 31 de dezembro. Bom, e aí, qualquer um que seja de partido político, né, e o partido político assim deseja, pode ser candidato a governador. Mas o eleitor serão os 70 deputados. Claro, eu serei um deles que estarei votando. Essa é uma hipótese possível. Aí, nas hipóteses possíveis, se isso acontecer, um dos pré-candidatos na eleição direta é o deputado Rodrigo Bacelar. Supõe-se, né?
Não que não possa ter outros, pode ter outros, né? Mas também é possível que até essa data, março do ano que vem, se abra vagas no Tribunal de Contas, que poderão ser ocupadas por deputados, porque seriam vagas pertencentes ao parlamento. Aí também tem no ar, será que o deputado presidente não quer ocupar uma vaga no tribunal, já que vai acabar o mandato? Então é no terreno das tantas hipóteses, né, que você fica praticamente sem ter um candidato que seja adversário. Agora mesmo, você acabou de perguntar, e o julgamento do Bolsonaro? Vai quebrar um pau aqui! Ocorrendo no Supremo. Qual vai ser a estratégia do partido do Bolsonaro? Segundo eu li no dia de hoje, o Valdemar da Costa Neto, pelo menos falou no jornal, que a estratégia seria eleger senadores, até para os senadores bombardearem os ministros do Supremo. O que é bombardear? Querer chamar, caçar o mandato do ministro, etc. Bom, se a prioridade é senador, não é governador. O nome mais forte dos bolsonaristas aqui no Rio de Janeiro, evidentemente, que é o Flávio Bolsonaro. Será que ele vai correr o risco de ser candidato a governador e perder quase uma eleição certa de reeleição ao Senado? Você veja, é muito si para o meu gosto, né? Então, você está vivendo um momento de muitas dúvidas e o Eduardo caminha com muita tranquilidade nesse mar de indecisão. Mas daqui a 3 meses pode ser que tenha outro panorama. Mas hoje eu diria que ele é dos favoritos. Vamos sair um pouco da política? O senhor foi professor. Dá um conselho para quem está em casa aí, estudando, desanimado, estuda, não chega a lugar nenhum. Tem muita gente que está em casa agora, que está em casa estudando e que está sem ânimo nenhum. O senhor, como professor, o que o senhor falaria para essa pessoa? Bom, primeiro, que nos tempos que nós vivemos, ninguém rouba de você, ninguém rouba, é o conhecimento. Estudar nunca é demais. Eu já disse para você que eu já vivi muito, mas jamais eu paro de estudar. Eu sou engenheiro, mas eu fui para a Assembleia, eu me dediquei às finanças públicas. Não sou economista, não sou advogado tributarista, mas verifiquei o seguinte, para ter política pública, precisa lutar para ter recurso no caixa. E ninguém gosta de orçamento público, porque é difícil, é muita regra, muita lei, muito trabalho. Então, estudar é ponto de partida para qualquer coisa. Se a pessoa está desanimada porque está estudando e não está conseguindo êxito, se não estudar, seguramente não terá êxito nenhum. Você está entendendo? O estudo abre caminhos. Então, você pode abrir caminhos no sentido de você fazer um concurso público, mas também abre caminhos para você empreender. Eu garanto a você, você está me entrevistando aqui hoje. Evidentemente, você tem seus dons naturais, né, de fazer o tipo que você faz, etc. Bagunça, gente. Ele foi educado. Eu não vou ser educado. Eu faço bagunça. Você tem seus dons naturais. Mas, seguramente, você pesquisou, estudou para trilhar essa rota que você está desenvolvendo. Agora mesmo você me disse, estudei piano na Escola Vila Lobos. Meu Deus, não lembra disso. Eu garanto que eu nunca toquei piano na vida. Mas, eu já não sei nem mais tocar. Mas se eu tivesse tido oportunidade, eu realmente teria estudado para tocar um sax. Bonito. Que é bonito, que eu gosto, né? Um pistão, tanto faz, né? São instrumentos diferentes, mas
com sons maravilhosos. Mas estou falando que o estudo é a base de tudo. Eu não fui professor de topografia. Hoje eu continuo sendo professor, dou aula na Escola do Legislativo, dou aula de orçamento público. Uau. E a gente, para dar aula, essa moça foi minha aluna, lá na Escola Legislativa. A gente, para dar aula, a gente tem que estudar, tem que preparar a aula, porque você vai chegar a falar para uma porção de pessoas, elas vão te fazer um monte de pergunta. Aí não dá para você falar, vou ver. Né? Vou pesquisar. E hoje os médicos estão médicos de Google. Respeito máximo à medicina. Eu lembro que minha irmã chegou num plano, vou falar o nome aqui, para consultar, para levar o meu sobrinho, deputado. Quando chegou lá, o médico, peraí que eu vou... Aí eu posso fazer para ver no Google Vir, gente. Quem tem conhecimento tem que ter o poder. Gente, se você está exercendo qualquer função, você tem que se especializar, tem que buscar o conhecimento. É de suma importância você chegar... E o conceito de educação permanente. Você não pode... Um médico que ficar uns 2, 3 anos sem se aprofundar na especialidade dele, perdeu um monte da história. Porque a medicina dá saltos de qualidade a cada mês. Se você não acompanhar, você perdeu um monte da história. Você perdeu a competitividade. Gente, já está chegando ao final, mas eu tenho que fazer essa pergunta aqui. Vou polemicar aqui, o negócio tá ficando muito bom, gente, a correria é muito grande, mas vamos que vamos. Em 2016 e 2017, teve o lance lá do COAF na Operação Furnat, que é Furnat da onça, né? Que depois o senhor foi absolvido, acho que não houve prova, né? Como é que foi isso aí? Foi uma perseguição política ou você acha que tinha que investigar mesmo? Olha, eu acho o seguinte, um parlamentar tem obrigação de expor, né, o que ele faz. E a função do Ministério Público investigar. Quanto mais você for investigado, melhor. Porque você está recebendo, se não encontrarem nada, um atestado de idoneidade. Né? Então, lá em 2017, todos os parlamentares e assessores da Assembleia Legislativa tiveram suas vidas financeiras investigadas. E nessas investigações colocaram dúvidas sobre 2 assessores do meu gabinete, se as suas rendas estavam compatíveis com o que de fato eles ganhavam. E aí eu oficiei ao Ministério Público que os investigasse, eu seria normalmente, e aproveitasse o ensejo para que não pairasse dúvida, e investigasse a mim também. Porque só assim a dúvida será esclarecida. E isso foi feito. Meses depois, recebi por escrito do Ministério Público que nada de irregular havia sido encontrado em relação aos 2 e em relação a mim mesmo. Eu acho que esse é o procedimento correto. Cada um na sua instituição tem que cumprir a função. Meu dever como parlamentar é fazer o controle externo da administração pública. Em linguagem popular, eu tenho que fiscalizar o poder executivo, o governo. Se cuida, Cláudio Castro, o homem está aqui, hein? E o Ministério Público tem o dever de investigar a todos, inclusive os seus. Né? Então, se cada um cumprir o dever, vai ter um equilíbrio. Eu volto a dizer, investigou, aconteceu alguma coisa, denuncia. A denúncia foi acatada, julga. É assim a vida. E assim que tem que ser. Falamos sobre vida. Fazer só mais 3, não vai ser 3 perguntas. Você vai definir com palavras rápidas. Vida. O que significa vida? Vida é um tempo, né, que a gente está aqui na Terra
tempo de aprendizado, tempo de ensinamento, mas tempo, principalmente, para a gente viver com intensidade todos os momentos e praticar aquilo mais importante que tem na vida, que seja o amor. Ou o amor platônico, que é esse que nos cerca, ou até o amor epicurial, aquele que pressupõe os interesses recíprocos, o interesse sexual, etc, etc. Tudo são formas de amor. Até porque, né, crescei-vos e multiplicai-vos. Tem gente que se animou ali, ó. Tem gente que tá mó tempão ali sem fazer nada. Ó, tem gente já com inveja, não posso falar essas coisas. Família. Família, célula máter da sociedade. O que tem de mais importante? Figura do pai, da mãe, né? A família é um elemento sagrado de unidade, é a base da nossa sociedade. E até porque os entes mais queridos que a gente tem são aqueles que estão mais próximos da gente, que, em geral, 95% das vezes, são os nossos familiares. Um sonho. Família é tudo. Paz. Essa aí tá difícil, hein? Mas você falou que era um sonho, né? Essa aí tá difícil. Deputado, tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível. E eu sei que esse podcast se tornou inesquecível para você que tá aí e para mim também aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui. Dá suas considerações finais. Olha, pressão total para mim, eu acabei verificando que a pressão existe, mas dá para a gente suportar. O apresentador que é insuportável. O Eric Júlio, olha só, eu quero confessar uma coisa a você. Jamais participei de um podcast que fosse tão libertário como esse. E, para mim, é uma grande novidade. Eu brincava quando eu cheguei aqui, eu sou um capricorniano. Metódico, pontual. Gente, ele tá puxando a minha orelha de novo. Rígido, etc. Mas o meu ascendente, estou falando de astrologia, ascendente é o signo que nasce na linha do horizonte quando você nasce, que forja a tua personalidade também. Mas meu ascendente é Aquários, que é o teu signo solar. E com um aquariano eu suporto bem também as novidades, porque todo aquariano é um revolucionário, está na frente dos tempos. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo conhecimento. Eu sei que esse podcast se tornou inesquecível para você. Toda a equipe do Deputado, obrigado. Valeu, Theo, Matheus que fugiu, me abandonou, Jonathan que não conseguiu chegar aqui e você que está aí sempre nos acompanhando. É muito importante você compartilhar e deixar o teu comentário aí. Quer você concorde ou não, deixa seu comentário para a gente saber, para a gente poder expor aqui nos próximos podcasts. Muito obrigado por todos aqui. Valeu, pressão total! Quer falar alguma coisa? Feliz! Feliz! Tremeu! Tchau, tchau. Já falei demais.